Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula nossa sobre processo penal e hoje nós vamos estudar, dando continuidade às questões e processos incidentes que nós iniciamos já, nós vamos continuar estudando alguns processos e questões incidentes. No dia de hoje nós vamos estudar os incidentes processuais. Então, basicamente, nós temos dois dentro do processo penal, propriamente ditos, que é um incidente de insanidade mental e um incidente de falsidade documental, que são os dois que nós vamos estudar na data de hoje. Não é um tema muito extenso, é um tema bem tranquilo aí, então nos acompanhe e vamos ver o que a gente tem a falar sobre os incidentes aí processuais, tá ok? Então olha só, nos acompanhe aí. Primeiramente, nós vamos falar aqui, olha, do incidente de insanidade mental e quais que são as suas implicações processuais. Preliminarmente, pessoal, nós temos que falar que o incidente de insanidade, ele verifica a imputabilidade penal. Então, muitas vezes, é possível que dentro do processo penal, se identifique uma inimputabilidade ou uma semi-inimputabilidade. Tá? E verificar essa questão vai ter implicações a depender do momento em que seja identificada essa inimputabilidade ou semi-inimputabilidade e o grau que ela tenha, né? Que vai poder permitir que se conclua acerca da inimputabilidade, a impossibilidade de aplicação de pena, ou a semi-inimputabilidade, que é uma redução da imposição de pena por força legal, pela redução da capacidade de discernimento acerca do caráter ilícito do fato, tá? Então vamos lá ver o incidente de insanidade mental. O objetivo dele, então, é exatamente dirimir essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, tá? Dúvida sobre a integridade mental do acusado e o momento de ruptura dessa integridade mental, ok? Então pode acontecer no momento da ação penal, do cometimento da infração, pode acontecer no curso do processo ou pode acontecer no momento da execução. E cada um desses momentos processuais, nós vamos ter um tipo de implicação para o processo ou até para a execução penal, tá? Possibilidade. Quando que pode ser pedido? Pode ser pedido tanto no inquérito quanto no processo penal propriamente dito. Então, basicamente, qualquer etapa do processo pode ser pedido, pode ser suscitado aí o incidente de insanidade, exatamente para se verificar a integridade mental do acusado, tá? Olha só. A possibilidade, o momento processual nós verificamos, e a possibilidade é quando exista dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado. Dúvida fundada, tá? Então, não é qualquer alegação, por óbvio, que vai fazer com que se instaure esse incidente processual, tá? Dúvida fundada. E o que pode ser dúvida fundada? Olha, um laudo médico que já fale sobre algum problema, né? Algum problema mental que a pessoa tenha, uma formação mental não total, tá? E olha, aí eu trago à guisa de atenção esse julgado aí no HC 101/930 do STF de Minas Gerais. E olha só, a incapacidade civil não autoriza o trancamento ou a suspensão da ação penal. Então, olha só, a incapacidade civil apenas enseja a fundada dúvida que vai levar que seja instaurado o incidente de insanidade mental. Então, ela, por si só, ela não vai fazer com que o juiz já tome as providências como se o incidente houvesse instaurado, tá? Então, tem que se instaurar o incidente, ainda que já tenha sido lá detectada a incapacidade civil, ok? Então, algumas incapacidades civis não vão ter repercussão no processo penal. E quem vai determinar isso é esse incidente que nós estamos estudando aqui. Quem é legitimado? O juiz de ofício. Nesse caso, o juiz age como garantidor processual.
ele serve para garantir a correta aplicação da pena ou até a possibilidade de aplicação da pena. Em sede de execução penal, a substituição da pena por medida de segurança, como nós vamos ver. Tá? A requerimento do MP, tá? Como fiscal da lei, como acusador também, a representação do delegado no curso do inquérito, então somente, encerrado o inquérito policial, não há nenhuma possibilidade do delegado se imiscuir nesta questão. Mas pode, olha só, questão interessante, pode o delegado, no momento da conclusão do seu relatório policial, no momento conclusivo do inquérito, ele pode requerer. Então ele pode remeter a conclusão do inquérito ao juiz e requerer também a insanidade. E o juiz pode concluir pela possibilidade ou não de se instaurar esse incidente, ouvido, claro, o Ministério Público. Pode ser, no curso do processo, a requerimento do defensor, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, no curso do processo. Como que se dá o processamento? Primeiro, como um incidente, nós já tínhamos visto na aula que nós estudamos questões de processos incidentes, ele vai processar-se em apartado. Tá? Então, o juiz deferindo o incidente que tenha sido suscitado, ou ele mesmo de ofício, ele vai baixar uma portaria determinando o processamento em apartado desse incidente. E olha só, logo de pronto ele vai nomear um curador para o acusado, um curador, que a depender do resultado vai acompanhar os atos processuais, tá? Então nomear um curador. Se na ação vai ser determinada a suspensão, olha só, ainda que seja autuado em apartado, vai suspender o incidente de insanidade, vai suspender a ação penal. A contrário senso, não se suspende o inquérito policial se naquele momento procedimental houver sido suscitado um incidente de insanidade. Então o inquérito corre normalmente, no curso do processo penal não. Então depois de recebida a denúncia ou queixa, aí sim vai haver a suspensão. Vão ser nomeados 2 peritos e tomem cuidado, porque a regra geral do processo penal é que há necessidade de um perito só quando oficial. Aqui não, no incidente de insanidade, há necessidade de 2 peritos por previsão expressa. Então cuidado para não confundirem-se aí em provas. Então nomeação de 2 peritos, intimação das partes para que ofereçam os quesitos. E quesitos são as perguntas, gente. São as perguntas. Na fase de inquérito, o delegado não vai aportar essas perguntas. Quem vai é o juiz e o promotor. Entendo eu que há a possibilidade, em o delegado suscitando um incidente de falsidade, ele já aporte junto com a suscitação, com a representação, os quesitos que podem ser ou não acatados pelo magistrado. Não vejo nenhum óbice para essa questão, ok? Então, olha só, juiz e promotor, via de regra, no inquérito, mas o delegado pode, juntamente com a representação, suscitar também. E vão ser suspensas todas as diligências, a não ser as que sejam essenciais e que possam levar ao perecimento de provas, tá? Lembrando, isso no curso do processo, porque no curso do inquérito não há a suspensão do inquérito policial, é bom lembrar. Se o acusado estiver preso, é transferido para um hospital psiquiátrico. Não existe mais manicômio, tá? A partir do momento da política antimanicomial que foi aplicada no Brasil, em decorrência de uma condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Damião Ximenes, tá? No caso Damião Ximenes, em que foi detectado lá no Ceará, no estado do Ceará, gravíssimas violações de direitos humanos em manicômios. Existem filmes fantásticos sobre como eram os manicômios no Brasil. Então, dentre eles aqui, posso recomendar, nesse período de pandemia aqui, Bicho de 7 Cabeças. Se não assistiu, assista, porque é fantástico, tá? Então, olha só, se o acusado preso, ele é transferido para quê?
para um hospital psiquiátrico. Por quê? Gente, o incidente de insanidade feito por peritos, ele demanda um acompanhamento a longo prazo, para que se possa determinar se há essa incapacidade de percepção do caráter ilícito, essa incapacidade cognitiva que vai ser detectada via laudo. Então, não é uma observação que se faz por uma simples observação, não, demanda um tempo, tá? Para que psiquiatras e psicólogos eles consigam fazer essa anamnese e identificar o grau de insanidade, a incapacidade plena ou relativa de perceber o caráter ilícito do fato e quando que essa doença acometeu o acusado, tá? Se solto, a depender da avaliação dos peritos, pode, olha só, acarretar internação. Então, olha, se for necessário um local controlado para que seja o acusado internado, para que faça-se essa observação adequada, então um hospital psiquiátrico com a estrutura necessária, a depender aí da observação dos peritos, vai ser determinada judicialmente, tá? O prazo para o exame, 45 dias, podendo ser prorrogado. Gente, não é uma ciência exata a observação da mente humana. Não é uma ciência exata. Refoge ao conhecimento jurídico, mas é incidental a ele, assim como o incidente que nós temos aqui. Então, é muito importante que se determine com precisão a insanidade, o tipo de insanidade, o grau da insanidade e quando que a insanidade acometeu o acusado ou até o condenado, né? No caso de ser feita no momento da execução. As conclusões. O laudo concluído, ele é juntado aos autos e o juiz vai homologar esse laudo. Então, o juiz, recebendo o laudo, ele vai homologar ou não. Ele não é obrigado a homologar. Homologando, cabe apelação contra a homologação do laudo, que conclui pela sanidade, insanidade ou a semi-insanidade. Ok? Então, olha só. Consequências dessa homologação. Se identificou que no momento da infração era semi-inimputável, olha só, não havia uma total compreensão sobre o caráter ilícito do fato cometido. Olha que importante. Não havia uma completa compreensão, ou havia uma compreensão incompleta da realidade. Ou seja, é semi-inimputável no momento da infração. A ação vai prosseguir, então vai ser retomado o andamento processual, tá? E no final, em sendo o acusado condenado, ele terá direito a uma redução de pena de 1/3 a 2/3 pela sua semi-inimputabilidade. Claro, se não há uma compreensão do caráter ilícito do fato de forma completa como outras pessoas, pelo princípio da individualização da pena, deve haver uma modulação da reprimenda penal. Tá? Então, é uma causa de diminuição. A semi-inimputabilidade no momento do crime é uma causa de diminuição a ser aplicada na terceira etapa da dosimetria da pena. Se for considerado inimputável, ou seja, absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato no momento do cometimento da infração, tá? Prossegue-se a ação com a nomeação de curador e, se identificado que houve o fato típico ilícito, a aplicação de medida de segurança. Tá? Então vai haver a aplicação de medida de segurança ao invés de aplicação de pena. E aí isso dá-se o nome de absolvição imprópria. Absolvição imprópria. Absolvição imprópria não é uma absolvição, porque identificou-se o cometimento do delito, só que não identificou-se a capacidade mental de entendimento que enseja a aplicação de pena. Então, olha só, se o crime era punido com detenção, vai ser absolvição imprópria e decretado o tratamento ambulatorial, que é basicamente acompanhamento médico nos CAPS-ADs com uma determinada periodicidade. Se era punido com reclusão, vai haver a internação por período mínimo de 1 a 3 anos. E aí vai ser verificado, tá, periodicamente a melhoria do estado mental e a possibilidade de regresso à sociedade. Olha, importante aqui, pena máxima. Qual que é o tempo máximo
de medida de segurança de internação? Bom, o tempo máximo é a pena máxima em abstrato para o crime o qual, se não fosse inimputável, teria sido condenado. É o tempo máximo, tá? Já houve entendimento anterior em que o tempo máximo era indefinido. Então, basicamente, era uma prisão perpétua, né? Característica social, empurrar os loucos, não é, para debaixo do tapete. Há pouca preocupação, infelizmente, tá? Infelizmente. Para mim, particularmente, não haveria nem processo tendo se identificado que a pessoa não tinha capacidade plena de identificar o caráter ilícito do fato. Não existe, para mim, fundamentação em seguir-se o processo contra uma pessoa assim, tá? Mas é meu entendimento, entendimento processual é o que nós temos aqui. Se no curso do processo que a pessoa desenvolveu a doença, tá? Uma doença que deixa incapaz ou semi-capaz, o processo vai continuar suspenso até a reabilitação do acusado, tá, gente? Então, nesses casos, o processo fica suspenso até a reabilitação do acusado. Pode ser determinado, nesse caso, a internação como medida cautelar diversa da prisão, lá do 319, inciso 7º, nos casos de terem conjugados mais dois elementos, que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça e houver risco de reiteração. Então, mais uma prognose, que deve ser feita por especialista da área médica psiquiátrica, tá? E aí, havendo a prognose de perigo, aplica-se a medida de segurança cautelar de internação, para evitar-se a reiteração, trazer risco para outras pessoas, ok? Então, tem que ser fundamentado. E aí, aproveitem, olha a nossa videoaula que nós temos aí, de medidas cautelares diversas da prisão, para que a gente entenda que devem haver outros elementos conjugados, conforme preconiza o artigo 282 aí do Código de Processo Penal. Consequências na execução da pena, então, caso já condenado, na execução da pena, seja identificada uma doença mental, que torne inimputável ou semi-inimputável, pode ser substituída a pena por medida de segurança, tratamento ambulatorial ou de internação, sendo que, se for por internação, período mínimo de 1 ano. E aí vai se fazer a avaliação da periculosidade, conforme nós já falamos, para o caso aí de medida de segurança de internação. Só que período mínimo aí de 1 ano, ok? Entendemos que não pode ultrapassar a pena que tinha sido combinada, ainda que em ambiente hospitalar, tá? Não poderia se aplicar a medida mais gravosa, tá? Nós estamos só mudando o nome. Imagina, a internação é um tipo também de prisão, ok? Ainda que seja em um ambiente hospitalar. Aliás, ó, Carnelucci, ele faz uma analogia entre os presídios e hospitais. Só que ele fala que os presídios, de maneira ideal, seria um ambiente para curar a doença, que para ele, né, na analogia que ele faz, a doença social é o crime. É perigoso essa analogia, a gente pode falar disso em outro momento. Incidente agora de falsidade documental. Então, primeiro, afeta a psique, que tem influência diretamente na capacidade cognitiva para aplicação de pena, ok? Olha só, o incidente de falsidade documental, me perdoem, ele incide na rigidez documental. Então, a busca dele é pela verificação da idoneidade de documento que conste no processo, tá? Não é pressuposto para invalidar o documento. O magistrado ele pode invalidar um documento sem o incidente suscitado, ok? Mas vamos imaginar as questões de suscitar-se esse incidente aqui. Primeiro, antes de tudo, vamos identificar que documento não é só aquele de papel, não é só aquele documento de papel físico. Olha só, ainda mais hoje, na pós-modernidade, na cybercultura, documento pode ser muitas outras coisas além dos papéis. Então, a fotografia digital, um vídeo também digital, arquivos de computador, áudios ou qualquer outro objeto que venha a corporificar uma manifestação humana, seja ele digital ou físico, ok?
ok? Então, documento digital, importantíssimo para a cybercultura e cada vez compõe mais os processos. E olha, diga-se de passagem, os nossos processos, por exemplo, no Tocantins, são 100% digitais. Então vejam, ainda que tenha um documento por detrás que foi escaneado, que foi passado para o meio digital, o incidente pode recair-se sobre esse arquivo de computador. Houve uma fraude ou não no documento digital ou digitalizado, tá? Então é importante entender que documento é muito mais do que só papéis, como classicamente a gente pode ser induzido a pensar. O momento processual, esse aqui, diferentemente do incidente de insanidade, só pode ser suscitado após o recebimento da denúncia, ou seja, após instaurado aí o devido processo. Okay? Legitimados, quem que pode pedir? Juiz de ofício, réu, querelado, ofendido, ainda que não tenha assistente habilitado, Ministério Público ou o querelante. Então, claro que nós temos aí todos os players processuais, tá? E todos os paralelos também. Todos eles podem suscitar o juiz de ofício, claro, porque a ele interessa mais ainda a rigidez dos elementos que através desses documentos ele está formando a sua cognição acerca do crime. Pode ser, se suscitada por procurador, exige-se procuração com poderes especiais ou ainda que a petição que suscite um incidente de falsidade seja assinada juntamente com o representado, tá? Então o representado tem que assinar juntamente com o seu procurador, exigência processual. Processamento, peticionamento suscitando, apontando quais os documentos que entende-se pela existência provável de falsidade. Ordenamento, o juiz vai ordenar autuação em apartado também, dando prazo de 48 horas para contra as razões da parte adversa. Então, a parte adversa de quem suscitou. Depois, o juiz abre o prazo de 3 dias para a possibilidade de produzir provas. Essencialmente, nesse caso, gente, provas periciais, né? As provas periciais que vão identificar eminentemente a falsidade ou não dos documentos. E é recorrível, gente, e o recurso em sentido estrito. Então, há a possibilidade de recurso, tá? Do processamento aí do incidente de falsidade documental. Para finalizar a nossa matéria, tá? Os efeitos decorrentes da decisão do juiz pela falsidade dos documentos é o desentranhamento dos documentos dos autos, então ele vai desentranhar, remeter cópia ao Ministério Público para verificação do crime de falso que possa ter e consequente responsabilização de quem falsificou ou de quem usou os documentos falsos. E não vincula, gente, olha só, a decisão no incidente de falsidade documental não vincula a essa apuração criminal. Então, ainda que o juiz, incidente tanto, decida pela falsidade do documento, não vincula o promotor na aferição em processo próprio. Então, no processo próprio, que eventualmente o promotor denuncia alguém por falsidade documental ou por uso de documento falso, não vai estar vinculada. Fosse assim, não precisava nem encaminhar ao Ministério Público, era só aplicar a pena. Então, não vincula de forma alguma, só tem validade endoprocessual, só para o processo em que foi suscitada a falsidade. Pois bem, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Dentre esses dois incidentes, incidente de insanidade mental e incidente de falsidade documental, é o que nós temos para cá, tá? Preparem-se, olhem lá dentro dos grupos que nós vamos ter a nossa prova para quem é nosso aluno aí da Faculdade Serra do Carmo, nós vamos ter a nossa prova. Já fiz a delimitação de conteúdo e esse tema aqui, por um acaso, só vai cair na segunda prova aí, junto de questões e processos incidentes que ainda não terminaram, tá? Na próxima aula aqui, seguindo essa temática, nós vamos falar de outras questões e processos incidentais aí também, mormente aqueles patrimoniais e cautelares, ok? Então, forte abraço,
fiquem com Deus. Se puder, fiquem em casa, porque o pico da doença está chegando no Brasil. Se não puderem, trabalhem de forma prevenida. Máscara, álcool em gel e lavar bem as mãos sempre. Forte abraço e até a próxima semana.